Fala pessoal, estou aqui novamente, né, para acredito que finalizar esse conteúdo de criação de públicos, né? Na aula anterior eu dei alguns exemplos, né, sobre criação de públicos. Eu dei o exemplo de criação de públicos lá usando o Audience Insights, que é uma ferramenta assim que eu particularmente usei no começo, mas eu não uso hoje. Só repassando aqui, né? Eu acho que é uma ferramenta que dá para criar os públicos, dá para fazer um estudo de públicos. Ela é uma ferramenta válida, dá para usar lá, mas eu particularmente não uso mais. Quando eu vou criar meus públicos, eu gosto de criar lá na aba de públicos mesmo. E na aba de públicos, como eu mostrei para vocês na aula anterior, é onde nós criamos os públicos personalizados e os públicos semelhantes, tá? Os públicos frios, quando eu vou criar hoje em dia, eu faço, como eu disse, no procedimento, no processo de criação da campanha, lá no conjunto de anúncios, ok? Eu dei um exemplo na aula anterior e eu vou dar mais um exemplo nessa aula aqui para fixar um pouco mais o conhecimento. Porque eu sei que essa parte de públicos ela é um pouco confusa, mas à medida que vocês forem fazendo, vocês vão fazer com mais facilidade, vocês vão aprender, vocês vão ver, vão perceber que não tem muita dificuldade, ok? Se precisar assistir a aula novamente, assista a aula novamente. Eu gostaria de dizer para vocês que eu não sou um mestre, né, do tráfego, eu também sou um estudante, também sou um aprendiz, ok? Nós estamos aqui aprendendo juntos. O intuito desse curso é eu ensinar para vocês o que eu sei e o que deu resultado para mim. Então eu trabalhei, eu aprendi, eu estudei, eu testei muito e deu resultado para mim. Eu consegui gerar muitos leads em menos de 7 meses, mais de 1.600 leads, que já estão gerando aí muitas vendas, alguns milhões de reais em vendas de imóveis aí. Porque eu praticamente trabalho, meus clientes são clientes de alto padrão, trabalho com imóveis, né, com valores aí superiores, então já tem alguns milhões aí graças a esses leads gerados, ok? Então eu estou passando esse conhecimento para vocês, lembrando que eu também sou um estudante, sou um aprendiz, então vamos trocando ideia aí, que vocês saberem, quiserem compartilhar o conhecimento comigo, vai ser muito bem-vindo. Então vamos para essa aula para a gente poder finalizar esse módulo aí de criação de públicos, ok? Então, vamos lá, vamos clicar aqui em públicos, novamente. Públicos, beleza, estamos aqui, né? E nós vamos criar novamente um público personalizado. Só que esse público personalizado, nós vamos usar aqui, ó, usar fontes do Facebook, nós vamos usar a fonte formulários de cadastro. Para vocês que estão começando agora, vai ser complicado usar, porque vocês, como eu disse, estão começando, vocês ainda não fizeram suas campanhas, não tem formulários de cadastro, não tem base de leads capturados, então não vai ter como você ir lá, pegar os seus formulários, que você já cadastrou os seus leads, e usar isso como uma base para poder criar um público. Vocês vão fazer esse procedimento e eu aconselho que façam, porque o público que vem dessa base é um público muito bom, um público muito quente, e então vocês vão fazer um pouco mais para frente. Para quem já atua nesse mercado e já tem os formulários e base de leads, obviamente vocês já podem usar. Então eu estou aqui, né? Criar um público personalizado de um formulário de cadastro. Adicionar pessoas ao seu público. Vamos lá. Incluir pessoas que atendem qualquer um dos. Aí eu vou aqui, ó. Qualquer pessoa que abriu este formulário. Então é importante eu ressaltar algumas coisas para vocês aqui. E eu vou tentar ser o mais simples possível, porque aqui é um pouco confuso. E como eu também tenho um pouco de dificuldade em expressar o que eu sei, para não ficar confuso, eu vou tentar fazer de uma forma bem simples. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos pular para essa caixinha de baixo aqui, ó. Página. Eu vou escolher a página que está hospedando, podemos dizer assim. Onde estão? A pergunta é, onde estão os formulários de cadastro? Os formulários de cadastro, eles estão em uma página. Os formulários de cadastro estão vinculados a uma página.
tá? Os formulários eles não estão aqui no gerenciador de negócio. Então, primeiro, eu preciso dizer para o Facebook em qual página ele vai buscar esses formulários de cadastro, tá? Então, eu vou escolher uma página aqui, a página aqui do meu cliente. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou buscar, eu vou entrar na página, eu já coloquei a página aqui, eu vou buscar os formulários que eu quero usar de base para a criação deste público. Então eu vou vir aqui, ó, selecionar formulários específicos, eu vou clicar aqui, ele já abriu aqui, eu vou escolher alguns aqui, tá? Aleatoriamente, tem diversos formulários aqui, ó. Então vamos supor que eu quero este formulário, este formulário, este formulário, este formulário, este formulário e este formulário. Vou usar esses formulários aqui como base para a criação do meu público. Mais um e mais este formulário. Beleza? Beleza. Ok. Eu já escolhi a página onde eu quero pegar os formulários. Já peguei os formulários, tá? Ok. Eu vou colocar aqui que abriram o formulário nos últimos, vou deixar aqui, já está 90 dias. Eu quero que as pessoas que abriram o formulário nos últimos 90 dias. Por que os últimos 90 dias, Douglas? Porque eu acredito que os últimos 3 meses, essas pessoas elas ainda estão aquecidas. Elas ainda podem estar no processo de busca por um imóvel, entendeu? Então, assim, eu posso colocar os últimos 30 dias? Posso. Os últimos 30 dias, eles são mais aquecidos ainda. Mas eu vou colocar 90, porque eu acredito que é um tempo bom. Essas pessoas ainda estão buscando e eu tenho um público maior, né? Eu tenho mais 2 meses aí, eu tenho 3 meses de cadastros dentro desses formulários. Ou seja, esses formulários aqui, eles estão cadastrando pessoas há 90 dias, tá? E agora o que é importante, que eu vou explicar para vocês entenderem de uma forma simples. Aqui, ó, em qualquer pessoa que abriu este formulário, eu vou clicar aqui, ele vai me dar 3 opções, tá? Qualquer pessoa que abriu esse formulário, pessoas que abriram, mas não enviaram o formulário e pessoas que abriram e enviaram o formulário. Aí tá, quando que eu uso? A pergunta é quando que eu uso cada uma dessas opções? Ou seja, essa primeira opção, que é qualquer pessoa que abriu este formulário, ela contém as 2 opções de baixo, não é verdade? Qualquer pessoa que abriu o formulário. Então ela contém as pessoas que abriram, mas não enviaram, ou seja, a pessoa abriu o formulário, ela viu, mas por algum motivo ela fechou o formulário e não concluiu o cadastro. E ela contém as pessoas que abriram e enviaram o formulário. Só que o quê? Pessoas que abriram e enviaram o formulário, elas já se tornaram meus leads. Elas já se cadastraram, tá? Então, se eu for fazer, por exemplo, uma campanha em que eu vou usar um público de remarketing para essas pessoas que abriram o formulário, é óbvio que eu não usaria este público, tá? Eu usaria pessoas que abriram, mas não enviaram o formulário. No caso de uma campanha de remarketing, tá? Ah, o que é remarketing? Não vou entrar em muito detalhe agora. O remarketing é quando você faz uma campanha para as pessoas que já viram seu conteúdo. Você quer, elas já viram, já interagiram, mas não compraram o seu produto, e você quer ir exatamente nessas pessoas, que elas já interagiram com você. Basicamente o remarketing é isso. Bom, é igual quando você faz uma pesquisa na internet de um determinado produto, vamos supor que você pesquisa lá, máquina de lavar roupa. Você pesquisa lá uma máquina de lavar roupa, vê alguns modelos, mas você não compra, você fecha e vai tentar, enfim, você pesquisou, mas você não comprou. De repente você começa a receber nas suas timelines, nos sites que você acessa, nas suas redes sociais, propagandas de máquina de lavar roupa. Por que será isso? Isso é uma ação de remarketing, entendeu? São pessoas que, de certa forma, empresas de certa forma, produtos que de certa forma já identificaram que você tem interesse naquele produto e estão fazendo o marketing para você. Basicamente isso, tá? Mas vocês podem pesquisar um pouco mais sobre remarketing aí no YouTube. Então, o que acontece? Então, assim, Douglas, como que você criaria este público? O que acontece? Eu não costumo fazer propaganda de remarketing. Não costumo fazer.
Porque o remarketing ele é um negócio mais complexo e você precisa ter uma base muito grande de envolvimento com o seu conteúdo para você poder fazer remarketing. Ou seja, esse público ele acaba sendo um público muito pequeno. O Facebook ele vai ter uma dificuldade muito grande de atingir ele. Entendeu? Para você fazer remarketing, para você ter uma ideia, você tem que ter aí uma base de mais de 50 mil envolvimentos com algum conteúdo seu. Entendeu? 50 mil pessoas, é muito grande. Tá? Então eu não faço remarketing. Então o que eu faço? Eu faço as campanhas para públicos semelhantes. Eu não faço para públicos personalizados. Eu crio, vamos lá, para vocês entenderem, eu crio os públicos personalizados para usar como base para os públicos semelhantes. Quando eu vou criar uma campanha, eu não uso os públicos personalizados, eu uso os públicos semelhantes. Então, o que eu vou fazer? Eu quero pessoas que abriram e enviaram esse formulário. Eu vou usar essa base, porque, concorda? Vê se você concorda comigo. Pessoas que abriram e enviaram o formulário são pessoas que estão interessadas no meu produto. Essas pessoas elas estão muito quentes, elas viram meu conteúdo, elas entraram em contato com o meu produto e elas se cadastraram, elas viraram, elas se transformaram nos meus leads. Então eu quero dizer para o Facebook, pega essas pessoas aqui que estão interessadas no meu produto e cria um público para mim muito parecido com esse, muito parecido, semelhante a esse. Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou usar pessoas que abriram e enviaram o formulário nos últimos 90 dias. Vou colocar um nome aqui. Vou colocar, ó, abriram e enviaram o form últimos 90 dias. 90 dias. Abriram e enviaram o form últimos 90 dias. Ok. Criar público. E aí o que ele vai fazer? Ele já vai pedir aqui para mim, ó, ele já está me dando a opção já de criar o semelhante. É óbvio que eu vou criar, porque o que eu quero? Eu quero o semelhante. Eu quero as campanhas, como eu disse, eu faço para o semelhante, eu não faço para o público personalizado. Então eu venho aqui, ó, criar um público semelhante. Aí ele já está aqui, ó, selecione sua fonte semelhante. A fonte já está aqui, ó. A fonte é o abriram e enviaram um form últimos 90 dias. Eu vou botar aqui Brasil. Como eu disse para vocês, o semelhante, ele sempre vai buscar na base nacional. Ele vai buscar na base nacional. Ah, Douglas, mas você não vai fazer. Eu não vou. Sim, não vou fazer campanha para o Brasil. Mas quando eu for fazer a campanha, quando eu estiver lá no conjunto de anúncio, eu vou baixar os públicos semelhantes, mas eu vou colocar a cidade de Uberlândia, tá? Presta atenção, esse é o lance, entendeu? Por quê? Porque ele buscou na base nacional. Dentro da base nacional existe as pessoas de Uberlândia. Então, quando eu colocar lá as pessoas quando eu colocar a cidade de Uberlândia, ele vai buscar a base somente na cidade de Uberlândia, tá? E eu vou colocar aqui que eu quero que ele crie pelo menos 3 públicos, tá? Semelhantes. O de 1%, o de 1 a 2, o de 2 a 3, tá? Vocês podem criar quantos vocês quiserem, mas lembre-se que à medida que vocês vão se distanciando aqui, esse público ele vai se tornando cada vez mais não parecido, tá? Diferente do primeiro. Ou seja, quanto mais próximo aqui do 1%, mais lookalike, ou seja, mais parecido ele é com a minha fonte, tá? E eu já expliquei um pouco disso aqui na aula anterior. Então vamos lá, criar público. E ele já começou a criar. Aqui eu vou dar um F5 na página aqui. Vou recarregar ela. Ok. Beleza, ele já apareceu aqui para mim preenchendo. Tá vendo aqui, ó? Abriram e enviaram o formulário últimos 90 dias. Preenchendo, ou seja, ele está buscando na base de dados dele as pessoas que se cadastraram no meu formulário de cadastro. E é bem provável que ele vai pegar todos. Por quê? Porque eu só mando esse formulário aqui, eu só faço campanhas para o Instagram. Praticamente, 90% das propagandas que eu faço, dos anúncios que eu faço, é para serem exibidos no Instagram. No Instagram, no feed, tá? No feed do Instagram. Eu não costumo fazer muito para ser exibido no Story. Depois eu vou explicar por quê. Então, assim, 90% dos anúncios que eu faço são para serem
exibidos no feed do Instagram e alguns no feed do Facebook, ok? Isso aqui é uma questão de público, tá? Eu já testei muito e esse público que eu trabalho, que é o público de alto padrão, a maioria deles está no Instagram do que no Facebook, tá? Então, o que acontece? Então, como o Instagram é do Facebook, ele vai buscar todo mundo, porque todo mundo se cadastrou no Instagram. E aqui em cima estão os semelhantes, ó, semelhante 1%, semelhante 2%, semelhante 3%. Quando eu for fazer campanha, como eu disse, eu vou usar esses 3 públicos aqui, eu não vou usar este aqui. Eu vou usar este e este, ok? E se eu quiser fazer um anúncio ainda mais próximo do público, eu vou usar apenas o 1%, tá? Porque o 1% é o público mais parecido possível com o público personalizado, ok? E é isso, pessoal. Eu acredito que a gente finalizou aqui essa aula de criação de públicos. A próxima vez que eu falar de públicos, eu vou falar quando eu já estiver no processo de criação da campanha, que é onde eu crio os públicos abertos, públicos frios, mas na verdade eu gosto de chamar de públicos abertos. É onde eu digo para o Facebook, assim, eu seto algumas coisas que eu quero e falo, Facebook, trabalha agora aí livremente para mim. E é isso, pessoal. Então nos vemos agora na próxima aula, ok? Então, públicos, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, assistam novamente essas aulas. Assistam quantas vezes vocês acharem necessário. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim. Vamos trocando ideia aí. Como eu disse, eu também sou um estudante, também sou um aprendiz e estou aprendendo. E essa troca de informação entre a gente, eu acho que é muito importante. Ok? Valeu, aquele abraço e é nóis!